Eu sou crente desde os 7 anos. Com 7 anos eu decidi colocar minha vida a Jesus, me prostrei no altar e disse, Senhor, eu quero ser tua filha. E desde então eu tenho tido experiências com Deus. E com 9 anos eu tive minha primeira experiência com dízimo. O meu pai ia trabalhar num hotel chique de Gramado e minha mãe me deu um dinheirinho para eu gastar lá. E aí tinha o culto. E eu disse, pá, mas aí não consegui o troquinho para dar 10%, né? E aí eu dei metade. E aí mas ficou metade para eu gastar em Gramado. E no dia seguinte, a única vez na minha vida inteira, meu pai me deu o dinheirinho para eu gastar. E ali eu tive a primeira experiência com Deus. Eu disse, Deus, eu te ofertei e veio. Nossa, Deus é bom, Deus é fiel. E a partir dali, eu tenho sido dizimista fiel, ofertante fiel. E o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar e receber, e eu ofertava, e eu auxiliava minha mãe a pagar a escola dos meus irmãos, os livros, e tinha meses que eu ficava com R$50 para mim. E eu comecei a cultura da poupança também, né? Então, vamos lá, sonhando, né, com os projetos e tal. E eu comecei com os princípios de honra. Comecei a vir aqui no EBCV e aprender sobre quais são os princípios de honra a Deus, né? Que além do dízimo, da oferta, a honra às autoridades, né? E eu comecei a ver que quando a gente é abençoador, Deus nos usa como canal. Né? O Salmo 1, ele fala que a árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo, dá o seu fruto. E que Deus quer nos chamar para ser correntes de água, né? Para que, através de nós, vidas sejam abençoadas. Então, eu, com 17 anos, pagava para mim e para uma outra pessoa para a gente ir no coral. E aí, a gente servia juntos no coral. E aí eu comecei com essa cultura de abençoar as pessoas. E então, eu comecei a orar para que o meu esposo também fosse um abençoador. Porque eu sabia que se ele fosse abençoador, a gente estaria seguro, né? Porque quando Deus nos usa para abençoar, Ele continua prosperando na nossa vida, né? E Deus mandou um abençoador que desafia até a minha fé também. E tem sido muito bênção, assim. E no MBCV, um dia veio um pastor e ele disse que a gente poderia dizimar com o valor que a gente gostaria de receber. Eu disse, nossa, que legal, vou fazer esse desafio de fé. E então eu comecei. Eu dizimava sempre a mais. E aí, aos poucos, o meu salário foi evoluindo. Eu disse, nossa, Deus é bom. E eu ofertava mais. E dizimava mais. Nossa, Deus é bom. E continuava. E chegou um momento no meu emprego, no lugar onde eu estava, que as soluções que eu tinha não estavam mais sendo suficientes para os problemas do local. Então eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Eu nunca tinha vivido em outro lugar. Então, eu comecei a orar para Deus. E aí, se levantavam as pessoas querendo falar mal da gestão. E eu pensava, não, isso não é princípio de honra, mas aqui eu não estou conseguindo ser mais solução. E aí, eu comecei a clamar para o Senhor por um lugar onde eu tivesse mais tempo para o Senhor, mais tempo para a minha casa, que eu tivesse mais oportunidade de ser mais bênção na vida das pessoas, que as soluções que eu já tenho em mim pudessem ser utilizadas. E aí eu saí do lugar onde eu estava e eu estava com muito medo. E Deus mandou só um lugar para eu colocar o meu currículo. E aí eu mandei, entreguei e deu uma sensação de paz muito louca, assim. Só que eu, desesperada, mandei para um monte de lugares também, né? Vários lugares. A gente faz dessa, né? A gente confia em Deus. Ó, Deus, estou confiando, mas eu faço também um monte de coisa. E aí eu fui chamada naquele lugar. Só que eu teria que passar por 2 provas para ser aceita, né? E eu estava louca de medo. Porque, né, agora casada, né, o lar é diferente. E aí o meu esposo foi usado por Deus. Ele disse, Bárbara, Deus sempre te colocou em lugares onde tu não te achava capaz. E Deus está sempre te promovendo. Acredita no que Deus já colocou em ti. E aí eu pensando, mas meu Deus, e se as outras pessoas que estão me oferecendo desistirem e eu não passar na prova, e aí o que acontece? Mas eu passei nas 2 provas. Eu sou muito bom. E aí, naquele lugar, eu comecei a honrar a Deus. As pessoas, acho que poucas eram cristãs, eu comecei a honrar a Deus com testemunho. E muitas vezes as pessoas falavam mal da gestão e eu honrava a Deus com testemunho. E quando o Salmo fala assim, não se juntar à roda dos escarnecedores, às vezes a gente pensa assim, é de Deus que estão falando, mas às vezes a fofoca é uma coisa muito sutil. Né? E quando a gente honra a Deus através das nossas autoridades, honrando os nossos líderes, honrando o nosso chefe, Deus nos honra, porque a promoção sempre vem de cima. Então, esse foi um princípio
que a nossa casa tem instituído. E aí eu comecei só com 12 horinhas. O que é 12 horinhas na semana? Pouquíssimo, né? E aí Deus foi promovendo. E de 2 turminhas que eu comecei, hoje eu tô com 8. Então, assim, Deus dobrou o meu salário em 1 ano. Então, isso é muito de bênção. Então, eu queria dizer para vocês que princípios de honra são o que fundamentam o nosso crescimento. De honra a Deus e honra as nossas autoridades. Tá bom? Amém. Põe para nós ali Hebreus 11:1. Pode ficar à vontade aqui do meu ladinho. Só quero testificar o que ela disse pela palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. O que você espera para a sua vida? Ela esperava ganhar o dobro. Ela esperava ter um marido abençoador. Ela esperava várias coisas. E porque ela esperava, o texto também diz, a convicção de fatos que se não vêm. Não adianta você esperar e não ser convicto com aquilo que tu espera. Isso é a tua fé. E quando tu consegue juntar essas duas coisas, milagres acontecem. Amém? Bom, eu até tenho vergonha de falar, porque já estou quase 20 anos na igreja e sou bem relaxada, né? E eu acho que agora iam fazer quase 2 meses que eu não ia na igreja, porque daí eu estava com dor. Eu sempre digo, quando a gente chega no Zenta, a gente começa dor na coluna, dor na perna, dor não sei aonde. E eu não estava conseguindo dirigir, tive um problema no olho esquerdo e não queimou a retina. E aí a desculpa de não conseguir dirigir. Mas estava dirigindo, né? E eu sou lá da sede. E daí um dia me posicionei, né? Eu disse, eu vou vir aqui. Eu moro no Primavera. Eu vou vir aqui na estância. Pedi para o meu filho me levar. Ele ficou sem carro por causa das enchentes. Um monte de tubulações vieram junto com isso na minha vida, né? Agora fazem 2 semanas que eu estou vindo, né? Aqui. Mas nessas 2 semanas, no dia que eu me posicionei vir aqui, eu estou com um problema de inventário também na minha vida, que meus pais faleceram, que estava dando tudo errado para mim, né? Para o meu lado, porque a gente, que nem o apóstolo, que eu converso muito com o apóstolo, né? Daí ele disse, quando fala em dinheiro, aí a gente vê a pessoa que está do teu lado, né? Aí tudo errado, né? Apesar que minha mãe e meus pais já tinham dividido a nossa parte, mas quando sobra coisa, daí começa a dar essa confusão. Aí, quando eu me posicionei vir aqui, quando eu vim aqui na quarta, na quinta-feira, o juiz deu tudo ao meu favor, como deveria ser, né? Ai, glória a Deus. Eu fiquei assim, né? Pensei, meu Deus, porque estava dando tudo errado. Eu vim aqui na quarta, quinta-feira, a minha advogada ligou. Faz tudo que vai dar tudo certo, só que tudo, inventário demora, mas eu fiquei bem feliz, né? E a cura, com relação ao perdão. Eu sou uma pessoa muito, infelizmente, talvez, eu fui escrivã de polícia há muitos anos, então, assim, talvez para o meu trabalho, eu sou uma pessoa muito brava, muito chata, qualquer coisa me irrita, qualquer coisa eu fico brava. A cura. Eu era. Aí, o pastor Ney, que eu custei para conseguir dizer, o pastor Ney, disse assim, vai no retiro. Eu, ir no retiro, que fazia uns 4 anos que eu não ia a retiro. Também, me decidi assim, quarta de noite, liguei para Sabrina e disse, vou no retiro. Fui no retiro. Nossa, nosso Pai. Também, outras coisas vieram para a minha vida. Então, assim, é como o pastor Ney falou, a gente tem que, é aquela coisa de posicionamento. E peguei também, assim, um gripão, né? Estou gripada, daí estava deitado, fico embaixo da cama, né? Embaixo das cobertas, fico o dia inteiro embaixo de coberta. Mas daí hoje meu filho olhou assim, mas onde tu vai? Vou no culto. Ele disse, mas tu vai levar a gripe às pessoas. Já vou dizer, irmãos, tomei um monte de xarope, peguei um monte de pastilha, daí ainda até disse para ela, perguntei se ela ia fechar a porta, para não ficar passarada para ninguém, né? Mas é só gripe. Porque eu chamei o Vivo hoje de tarde, ele disse, tu está só resfriada. Procura não, né? Parece, pessoas, tá tudo certo. mas está tudo certo, tá? Então, isso aí é posicionamento.
A partir do momento que eu me posicionei, né, as coisas, Deus fez com que as coisas acontecessem, porque quando a gente não se posiciona, não se cura, mesmo que tu não queira se curar, que nem eu usei a palavra, né, errada, as coisas não acontecem. Isso eu tinha que falar, que eu não falei. Eu até coloquei para o apóstolo, né, no final de semana. Em domingos, daí de noite eu não vou vir aqui, que daí eu vou lá na sede, né, porque o apóstolo disse assim, ó, que 2 dias eu me escondendo dele, né, ele disse assim, ó, eu queria saber onde é que estavam as minhas ovelhas. Eu disse, não, eu não estou perdida, eu estou perdida lá em Estância. Amém. Aqui a gente cura, restaura e envia, né? Glória a Deus, gente. Mais alguém? Alguém quer compartilhar? Não? Sim? Sim? Não? Então tá bom. Bom, gente, isso é a bondade de Deus, a graciosa mão de Deus para conosco, quando a gente toma uma posição, né? Como a irmã falou, quando a gente acredita, quando a gente sai do nosso estado de inércia, porque ainda hoje pela manhã na live eu estava falando sobre fé, e eu estava dizendo isso, o Tiago fala lá no capítulo 2, que uma fé sem obras, ela é morta, né? Ou seja, todo mundo aqui tem fé, todo mundo aqui tem fé, porque o Senhor diz na sua palavra que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Porém, o que eu faço com a fé que eu tenho? Se ela não tem obra, ela está morta. E Tiago fala, olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Porque fé precisa ter ação, fé precisa ter atitude, fé precisa ter movimento, fé precisa se mover em direção ao que eu espero e aquilo que eu sou convicto. E quando eu espero algo, sou convicto e eu ajo de acordo à minha esperança e à minha convicção, coisas começam a acontecer. Isso é o sobre o meu natural de Deus. Quando eu permito que Deus haja na minha vida, quando eu ouço, eu creio com o coração e eu então manifesto um comportamento, uma atitude de disposição por convicção, a fé ela se torna operante e coisas vão acontecer na nossa vida. Amém? Eu quero dar continuidade hoje falando um assunto muito importante. Nós começamos a falar sobre maldições, como identificar maldições, identificar e quebrar maldições na nossa vida. Né? Nós já falamos um pouquinho sobre maldição hereditária, falamos também sobre algumas maldições que vêm sobre a nossa vida da parte do Senhor, e eu quero falar hoje de um tipo de maldição que ela provém da parte do homem, que ela parte das nossas ações. E eu quero dar uma introdução falando sobre isso. Por que falar de maldição, gente, para crente é tão importante? Porque a gente às vezes pensa que crente não tem maldição, né? Mas eu sou crente, mas eu vou na igreja, mas eu tenho fé, mas eu leio a Bíblia, mas eu oro. Como assim tem maldição na minha vida? É o que a gente pensa muitas vezes, né? Por que isso? Porque tem um monte hoje de crente vivendo, gente, amaldiçoado. Com problemas que não se resolvem, a vida ela não melhora, e em vez disso, às vezes parece que só piora. E o que acontece com isso? Acontece que a pessoa, principalmente quando está na igreja, e a vida, em vez de melhorar, ela dá a impressão, ou realmente ela começa a piorar, sabe o que a pessoa faz? Abandona a fé. A pessoa abandona a fé. Mas olha o que 1 Timóteo, capítulo 4, 1, fala a respeito disso. Sobre os que abandonam. Ora, o Espírito, com letra maiúscula, significa que é o Espírito de Deus.
afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é isso? Abandonar a fé. Por obedecerem ao quê? A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, muitas pessoas, ao começar a perceber que algumas coisas na sua vida, parece que vem à igreja, parece que ora, parece até que lê a Bíblia, mas em vez de melhorar, está tudo piorando, elas acabam abandonando. Porque daí começa a procurar resposta em vários lugares. Dentro da igreja, vindo nos cultos, começa a procurar resposta em vários lugares. Em outras igrejas, em pessoas da internet, alguns vão em gurus, alguns começam a consultar até mesmo o ocultismo disfarçado. Isso vai acontecendo. E aí, em vez de ela se firmar numa coisa e viver sobre aquilo, ela começa a buscar um monte de informação. E aí, ela se torna mais confusa no fim do que no começo. E ela abandona a fé. Então, por isso que é importante, meus amados, nós falarmos sobre maldição. E como é que a pessoa, sendo um crente, uma pessoa que se diz ter fé, ela pode estar sob uma maldição? Porque a maldição, ela é uma condição que ela é gerada pela própria pessoa ou por terceiros. Como isso? A maldição, ela pode ser gerada por pecado, ela pode ser gerada por palavras, a maldição pode ser gerada por desobediência, a maldição ela pode ser gerada por feitiçaria. Quantos aqui já viram lá galinha morta, garrafa de cachaça, pipoca na rua? Já viram? Já? Ali foi feita uma feitiçaria, um trabalho para amaldiçoar uma pessoa. E isso gera uma maldição. Também por questão hereditária. Também a pessoa pode estar sob uma maldição, mesmo sendo um cristão, por uma condição hereditária. E toda maldição, escute o que eu vou dizer, toda maldição que está sobre a vida de uma pessoa tem um espírito demoníaco ligado a essa maldição. Amém? E essa talvez é a parte mais difícil, essa vai ser a parte mais complicada de você talvez aceitar e tomar posse ou reconhecer uma maldição na sua vida. Por quê? Porque crente não aceita que tem demônio. Estou mentindo? Viu que é verdade? Crente não aceita que tem espírito atuando na sua vida. Então, quero dizer para você agora, amém? Levante a sua mão e diga assim comigo: eu, em nome de Jesus, recebo a palavra de Deus na minha vida. E eu creio na palavra. E eu vivo pela palavra. E por isso, eu rejeito da minha mente, no meu coração, todo bloqueio espiritual, emocional e psicológico. Amém. Receba. Amém? Receba nessa noite o que Deus vai trazer e revelar à sua vida. O que acontece com uma pessoa, então, que foi amaldiçoada, gente? Quem está sob uma maldição, gente, ela está sob uma condenação. Essa pessoa está presa a essa maldição, a sofrer alguma consequência em decorrência do tipo de maldição que está sobre a vida dela. Então, o tipo de maldição, o acontecimento, seja ela por um pecado, seja ela por desobediência, seja ela por uma atitude, um comportamento seu que infringiu
alguma coisa que foi contrário à vontade de Deus, ou por uma feitiçaria. Hoje, infelizmente, muitas pessoas procuram feiticeiros para, aquele homem, aquela mulher tem que ser minha, tem que ser meu. Já viram isso, sim ou não? Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ficar rico. Vão lá e pagam para fazer esse tipo de trabalho. Vão lá e fazem um sacrifício para alcançar isso. Porém, essas pessoas com falta de entendimento, por não conhecerem o verdadeiro teor e o fundamento e a causa disso, e principalmente as consequências disso, o que acontece? Essas pessoas que contratam até mesmo esses serviços, elas já estão amaldiçoadas. Além das pessoas que se tornam alvo dessas maldições. Então, essa pessoa ela está sob uma condenação. Essa pessoa ela fica debaixo, né, de uma maldição. E essa maldição, ela gera uma consequência. Ela gera um resultado na nossa vida. Então, lá em João 8:34, a gente vai ver o seguinte, que as consequências, gente, de uma maldição, elas só se tornam realidade na nossa vida quando existe uma permissão. E olha o que o texto fala. Em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Existe ali, então, uma condição que a pessoa é colocada de escravo. E se nós olharmos no contexto, na palavra escravo, o escravo ele não tem direito. O escravo, ele não tem propriedade. O escravo, ele não tem preferência. O escravo, ele não é dono de si mesmo. Ele tem um senhor, e o senhor diz quando ele come, quando ele dorme. O senhor que diz para ele o que ele pode e o que ele não pode. Ele não é mais dono de si mesmo. E assim é todo que vive sob o pecado. Quem vive sob o pecado, ele está dando permissão para que maldições e as consequências dessa maldição venham sobre a sua vida. E como é que eu dou permissão para uma maldição na minha vida? Quem quer saber? Tá, vou falar para ti. Os outros não? Diga eu. Amém. Quem é escravo do pecado, gente, está preso, está sujeito a alguma coisa que não tem poder para mudar por conta própria. Quem é escravo do pecado, ele está debaixo de uma maldição. E toda maldição, gente, ela produz consequências. Que tipo de consequências? Produz doenças. Uma maldição produz doenças. Uma maldição produz vícios. Pessoas que não conseguem dominar a si mesmo. Então, a pessoa, ela está debaixo de um vício. Olha a nossa nação. Quantas pessoas hoje vivem debaixo do vício da bebida, da droga, pessoas debaixo do vício do sexo, da pornografia, do adultério, e de tantas e tantas e tantas outras coisas. Também, a maldição, ela produz problemas emocionais. Pessoas que têm problemas emocionais. Pessoas que não conseguem dominar alguma emoção, por exemplo, uma raiva excessiva, uma ira, a pessoa não consegue se controlar, né? Ou a pessoa, ela se sente inferior a tudo, a todos, a qualquer um. A pessoa, ela está presa, tem algo sobre a sua vida que ela não se sente pertencente, ela não se sente, né, firme para fazer o que tem que fazer. E, enfim, né, nas questões emocionais aqui, gente, são muitas. Problemas sociais, as pessoas não conseguem se relacionar. Tudo tem problema, todo mundo tem problema. Ela não consegue ter um bom relacionamento, às vezes, com as outras, não consegue manter uma conversa sadia. É só murmuração, ou é só mentira. Então, ela tem problema de relacionamento social. Tem problema psicológico, porque ela começa a pôr um monte de coisa na cabeça dela,
e começa a dizer, não, porque não é assim, porque é perturbada na mente, e tudo tem uma questão, problema psicológico. Maldição também produz pobreza. Maldição também produz miséria. Maldição também produz fracasso. Quantas coisas talvez você já passou na vida, já fracassou? Começou algo, tentou e pá. O apóstolo, foi na semana passada, ele, não sei se ele, acho que ele deu testemunho aqui, não falou, que ele disse que tinha uma maldição, um espírito sobre a família, sobre a vida, que era do quê? De falência. O negócio dele estava indo mal, o negócio dele estava para falir, estava para quebrar. Maldição. E também, gente, a morte. E aqui, não estou falando a morte física, porque a morte física todos nós vamos passar, mas a morte espiritual, e que é a pior de todas, é uma maldição. Então, na prática, qual área da sua vida hoje que não está bem? Que talvez está num caos. Talvez não está um caos, mas talvez não vai bem hoje. Qual? E por que será que isso não vai bem? Por que será que está desse jeito? Entenda que toda maldição tem uma causa. Né? A gente vai ver, acho que é na física que fala, né, que toda ação gera uma reação. Toda maldição tem uma causa, tem um porquê isso aconteceu. E a gente vai adentrar nisso para nós identificarmos algumas coisas. Tem pessoas que logo, nossa, agora parece que vai, daqui a pouco, puf, cai. Não, agora vai melhorar. E quando começa, parece depois tudo cai por terra de novo. Isso é uma maldição. Que você, sabendo exatamente quais são hoje as maldições que estão sobre a sua vida, talvez você não vai descobrir todas hoje. Mas dentro daquilo que nós vamos falar, do tema que nós vamos falar, que é maldição por causa da desobediência, você vai começar a perceber algumas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje e que, em nome de Jesus, se você tomar posição, você sai daqui hoje liberto. Amém? Então, já sugiro que, se possível, uma dica valiosa que eu vou dar, anote. Comece fazendo uma lista já de todas as coisas que você vai identificando. Ó, isso aqui é um ponto que eu preciso ver. Isso aqui, ó, é algo que costumeiramente acontece na minha vida e isso aqui não é normal. Porque tem coisas hoje que as pessoas tratam de comum. Não, isso é assim. Não, é com todo mundo. Não. Pode ser comum, mas não é normal. Ah, eu estou sempre doente. Opa, pode ser comum, mas não é normal. Por que isso acontece? Qual a causa disso? E a gente vai trabalhar isso nessa noite, amém? Eu quero ler o texto de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, e a gente vai ver aqui as consequências, meus amados, decorrentes da maldição por causa da desobediência. Olha o que diz aqui, o Senhor, ele dá uma instrução desde o verso 1, ele começa dizendo, põe o verso 1, por favor, vamos lá. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, ele te exaltará sobre todas as nações da terra. E o 2? Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí, a partir do verso 3 até o verso 14, a palavra vai falar uma lista de coisas das pessoas que ouvem a Deus e praticam o que Deus fala. Vivem pela fé, em obediência a Deus, e elas começam a desfrutar ao longo da sua vida desses benefícios. Amém? Só que lá no verso 15, agora que nós vamos ler, a partir do verso 15, o Senhor, ele de novo vem, ó, agora, eu
Passei para vocês toda uma lista de benefícios. Agora eu vou passar uma outra lista para vocês. Que essa lista é que se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, e não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas o que, gente? Maldições sobre ti e vão te alcançar. Não adianta fugir, não adianta correr, vai alcançar. Vai alcançar. Agora vamos ler de trás para frente. Por que é que essas maldições elas nos alcançam? Quando eu ouvindo não me disponho a cumprir aquilo que o Senhor está dizendo. E aí ele começa agora a dizer, e ele vai falar tudo que pode acontecer quando eu, em desobediência à vontade, à palavra, aos ensinamentos da palavra de Deus, podem acontecer na minha vida. E agora eu gostaria que a partir desse texto você começasse a examinar a sua vida. Começasse a trazer um paralelo entre o que tem acontecido ao longo dos anos na sua casa, na sua vida, com seus sentimentos, com os resultados da sua família, com o que o Senhor vai dizer aqui. Agora pode passar? Maldito será tu na cidade, e maldito serás no campo. O que falam de você? Maldito é mal falado. O que ele está dizendo aqui? Aonde você estiver, na tua região, na tua cidade, não adianta tu fugir. Tu quer ir para o campo? Maldito. Tu quer ir para a cidade? Maldito. Por quê? Por que será que se tornou maldito? Por que será que as pessoas falam mal? Por que será que as pessoas apontam? Por que será que existe algo que faz com que o teu nome seja mal falado, seja mal dito pelas pessoas? E ele diz agora no 17, maldito vai ser também o teu cesto e a tua amassadeira. Está falando do trabalho. Está falando do teu trabalho. Está falando do que vai acontecer contigo no teu trabalho. Também vai ser maldito, também vai ter maldição sobre o trabalho. 18. Maldito vai ser o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O fruto do ventre, o que é, mulheres? Filhos. O filho vai ser amaldiçoado. E o fruto da terra, por quê? Porque trabalha, naquele tempo faz alusão ao trabalho à terra, porque era o trabalho que se tinha, ou era na terra, ou era com os animais, né? Então, o trabalho era voltado para essas duas áreas. Então, fala também de novo aqui, o resultado do teu trabalho vai ser maldito. As crias das tuas vacas e as tuas ovelhas, o resultado do que tu produz, que tu tanto faz e luta, também vai ser amaldiçoado. E o 19. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Imagina, aonde tu for, não importa onde tu andar, essa maldição vai estar sobre a sua vida. 20. O Senhor, Ele mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto tu empreenderes. Gente, o que é isso? Tudo quanto que tu tentar fazer, tudo quanto tu empreender, colocar a tua força, colocar o teu conhecimento, colocar a tua capacidade, vai acontecer o quê? Confusão. Tudo vai ficar ameaçado. Até que sejas destruído e repentinamente vai perecer.
por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Lembra que eu falei lá no início? Que muitos vão apostatar da fé? Como que começa a abandonar isso? Como que começa a gente a abandonar a nossa fé? Quando a gente ouve e não pratica. Não tem a ver com Deus, não tem a ver que Deus não ouve, que Deus não vê, não tem a ver com Deus, porque Deus já nos deu todo o recurso, Deus já nos deu toda a instrução, Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Porém, a gente ouve e não faz. Porém, a gente ouve e sempre a gente arruma uma justificativa. Porém, a gente ouve e sempre dá uma desculpa. Porém, a gente ouve e ainda assim, mesmo ouvindo, mesmo vendo, por exemplo, testemunhos como esse, como que eu encaro? Como que eu recebo? Será que eu ainda continuo declarando palavras de maldição ou de bênção? E isso, queridos, é extremamente importante. Quando eu comecei falando na minha fala que como pode um crente ser amaldiçoado? Está aqui o resultado. Está aqui o resultado. Está aqui o porquê muitas vezes a gente tem sido amaldiçoado. Porque a gente não tem tido boas obras, mas por causa da maldade das tuas obras. Ah, pastor, mas eu não sou mal, pastor. Pastor, eu não faço mal para ninguém. Pastor, eu não roubo ninguém, eu sei. Só que essa maldade não é, muitas vezes, para o teu próximo. É uma maldade para com Deus, porque você não ouve e não pratica. Você não dá ouvidos ao que o Senhor estabeleceu para nós. E é isso que ele chama de maldade. E é o que ele está falando aqui. Porque ao invés de eu amar o meu irmão, acabo odiando o meu irmão. Ao invés de eu perdoar o meu irmão, não. Eu cada vez mais falo mal do meu irmão. O Senhor, ele nos traz coisas muito simples na nossa vida. Eu, lá no início, antes da oração, eu falei algumas coisas e eu disse, tem coisas tão simples na nossa vida e que a gente às vezes não valoriza. E essas coisas, queridos, elas são tão simples que parece assim que, eu tenho muita coisa para fazer. Nossa, estou muito ocupado. E aí por isso hoje que as crianças estão se perdendo. Aí é por isso hoje que as crianças hoje mandam mais nos pais do que os pais nas crianças. É por isso hoje que tanta coisa vem acontecendo dentro dos lares. Por que isso vem acontecendo? Por quê? Por causa da maldade das tuas obras. Porque o que é a maldade? É fazer mal para si mesmo. Porque ao invés de eu seguir uma coisa que eu sei que é certa, não dá nada. Só hoje. Isso aqui não tem problema. Isso aqui, hoje passa. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher e achei fantástico. Ela dizendo o seguinte, ajudou uma pessoa, viu uma pessoa em necessidade, foi lá e doou uma cesta básica. A pessoa que recebeu ficou, nossa, que legal, muito obrigado, ela ficou extremamente grata. Passou um tempo, essa pessoa foi lá e deu de novo a cesta básica. Ela disse, obrigado. Passou mais um tempo, aí ela levou a cesta básica. Valeu. Passou mais um tempo, ela levou a cesta básica. A pessoa nem recebeu, outro recebeu. Aí passou um tempo, a pessoa, não vou levar agora, né? E aí a pessoa ligou, e a cesta básica? Já ouviram aquela historinha do direito adquirido? Ela estava fazendo de boa vontade. Só que a outra pessoa que recebeu, já para ela se tornou um dever.
uma obrigação que a outra desse a cesta básica. E assim, às vezes, vai acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida, com muitas situações. Acontece uma coisa e que fugiu do padrão, fugiu da regra, fugiu do funcionamento, fugiu da ordem das coisas. E, hoje tudo bem. A primeira cesta básica. Aí amanhã de novo, uma outra coisa. Não vou falar. Segunda cesta básica. Quando você vê que começou a ficar incrustado o problema, você, não, agora eu sou obrigado a falar. E aí quando vai falar, mas como assim? Eu sempre fiz. Nunca ninguém falou nada. Não, mas eu vou fazer. Quem já viu isso? Quem já viu essa novelinha aí? Amado, a verdade não se negocia, o que é certo não se negocia. E uma frase que eu venho dizendo aqui desde que eu botei os meus pés aqui, conversando tudo se resolve. O problema é que as pessoas às vezes não querem conversar, têm medo de conversar, porque acham que não vai virar conversa, vai virar briga, vai virar não sei o quê, vai virar não sei aonde. Virou, sabe o que é isso? Maldição. Virou maldição. E às vezes é uma pessoa boa, às vezes é um bom profissional, às vezes é uma família excelente, mas porque foi dado permissão, porque foi dado legalidade e não foi conversado no início, passou o tempo, aí quando senta para conversar não é mais conversa, é briga, é imposição, já virou raiva, já ficou indignado, está me acusando, estão me julgando. Está me julgando. Ô pastor, está me julgando, já ouvi isso? Não. Eu só estou trazendo às claras o que está acontecendo. Não, está me julgando. Não, verdade é verdade. Só que passado o tempo, já deixou de ser aquilo que era. Por quê? Porque agora eu faço do meu jeito. Amém? Por isso que gera confusão. Por isso que tudo que às vezes tu vai empreender acaba dando errado. Amém? E o 21. O Senhor, Ele fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. Está falando do que aqui? Doença. Está falando aqui do quê? De enfermidade. E um dos maiores problemas de enfermidade, sabe o que é? São lá das suas emoções. São lá dos seus problemas emocionais. Vem das coisas mal resolvidas. Vem das maldições de problemas de relacionamento. Pessoas que deveria conversar, não conversou. Coisas que deveria perdoar e não perdoou. Coisas que ficaram mal esclarecidas e não esclareceu. Virou uma maldição. E aquilo começa a causar aqui dentro um sentimento, uma amargura, uma culpa, uma ansiedade, uma preocupação excessiva, e que começa daí a dar uma gastrite, aí dá não sei o que nos intestinos, aí não sei o que ataca a enxaqueca. Alguém já viu essa novela aí? É isso que acontece. Pode continuar? O Senhor, Ele te ferirá com a tísica, e a febre, a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem. E isto te perseguirá até que tu pereças. Pode continuar. Vamos até o 30. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. Sabe o que quer dizer aqui? Nem a tua oração Deus vai ouvir. A tua oração vai ser vã. Por quê? Um céu de bronze. E a terra debaixo de ti será
ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas o quê? Destruídos. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que o espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com a perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantará vinhas, porém não a desfrutarás. Gente, aqui vai longe, eu não vou ler tudo, mas acho que aqui dá para ter uma boa noção, né? Hein? Dá para tirar algumas coisas aqui do que a gente tem vivido, de consequências, de coisas que a gente tem passado? Acho que sim, né? Dá para tirar várias coisas aqui, que apenas por uma coisa, que o Senhor diz: se você não me der ouvido. Por que hoje a gente tem vivido um tempo, uma geração de que as pessoas não dão ouvido, hein? Porque as pessoas hoje se acham totalmente autossuficientes. Porque as pessoas se acham cheias de si mesmas. Porque o egocentrismo dentro das pessoas, elas fazem com que elas achem que não precisam de Deus, que não precisam respeitar uma autoridade, que não precisam respeitar uma regra, que do jeito dela está tudo certo. O meu jeito é melhor, o meu jeito dá o resultado até melhor, eu vou fazer do meu jeito. Tipos de desobediência. Desobediência às autoridades. Quais autoridades? Primeiro, pai e mãe. Amado, como você está com o seu pai e com a sua mãe? Está de boa? Tem coisas a resolver? A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que você vá bem na terra e não morra. Pai e mãe, queridos. E aí você pode vir com um monte de coisas, de conversa, de justificativa para mim, isso, aquilo. Eu entendo, eu respeito, mas eu ainda fico com a palavra de Deus. E se a palavra diz que eu devo honrar pai e mãe, eu tenho que honrar pai e mãe. E não importa o que o teu pai, não importa o que a tua mãe fez, não importa. Não é sobre o teu pai e não é sobre a tua mãe, é sobre você. Amém? É sobre você, é sobre a sua vida. A vida do teu pai, a vida da tua mãe, eles vão prestar conta para com Deus. Agora, sobre a sua vida, o que você vai fazer? Você pode ficar com o teu sentimento amargurado, você pode ficar com todas as coisas que aconteceram e continuar com isso numa caixa dentro do teu coração, ou você pode dar ouvidos ao Senhor e praticar o perdão, e a maldição é quebrada. Amém? Outro tipo de autoridade que muitas vezes cai em desobediência é sobre o empregador. Muito bem falou aqui a Bárbara. Porque queriam falar mal da gestão, eu não. Como que você vê o seu empregador? Como? O que você pensa, o que você fala a respeito da pessoa que te emprega? E ela falou de um conceito que há muito tempo eu falo. Porque quem está no teu nível, do teu lado, nunca vai poder te promover. Mas quem está acima pode.
E aí tu fala mal de quem está acima, nunca vai ter promoção. Pegaram aqui? Pegaram a visão? Não fala mal de quem está acima nunca, porque é a pessoa que está acima que vai te promover. A pessoa que está acima que pode te erguer. A pessoa que está acima que olha para ti com os olhos diferentes, e não quem está do lado. E o que é o do lado? É a fofoca. É o falar de coisas desnecessárias. É ficar cogitando, maquinando isso, aquilo. É denegrir a imagem da autoridade. E isso nunca vai trazer bênção para a sua vida. Mas traz o quê? Ah, vocês aprenderam. Qual outro tipo de desobediência à autoridade? Pastor. Ah, agora tu pegou para ti, né? Não. Porque querendo ou não, a nível espiritual, eu sou uma autoridade na igreja. Então, se você entrar em desobediência, não digo a mim, vai lá e pega aquela cadeira, não é isso. Mas quebrar um princípio a qualquer autoridade, seja eu como pastor, seja o seu empregador, seja o seu pai, a sua mãe, seja uma liderança que você tem, seja um governante. Falou mal do Lula, já deu ruim. Sabia? Mas então eu tenho que aprovar. Não, tu não pode falar mal. Amém? Amém, gente? Tem coisa que é braba, mas é a palavra de Deus. Mas entre falar mal e ficar quieto, o que é melhor? Fica quieto. Entre ser amaldiçoado e ser abençoado, o que tu quer? Então controla a língua. Essa é um outro tipo de maldição que eu vou trazer num outro culto. Eu estou falando hoje só sobre desobediência. Eu vou ainda falar sobre maldições por causa da língua. Eu estou falando hoje só sobre desobediência, amém? Outro tipo de desobediência, a regras e normas. Como que é para fazer? Tem um jeito. O que Deus diz na palavra dele? Isso aqui é o que, gente? São as regras e as normas que Deus fez para o ser humano. Agora, o que o ser humano fez? Isso aqui faz tempo, pastor. Né? Não, mas está ultrapassado. Não, isso aqui, Deus o livre. Não, nós vivemos 2024. Agora mudou. Olha, tecnologia, celular, tablet, não sei o quê. É outro, sim. A tecnologia, o conhecimento, tudo melhorou. Mas o que é verdade não se muda. O Senhor diz que dessa palavra não vai passar nenhum tio. Ai de quem mudar o que tiver escrito aqui, diz o Senhor. Ai de quem mudar. Então, você até pode seguir o senso comum das coisas, mas você também vai ter o resultado desse senso comum das coisas. E aí a gente tem que estar disposto a assumir as consequências daquilo que nós dizemos que é a nossa verdade. Depois não adianta chorar. Depois não adianta reclamar. Porque tem uma palavrinha chamada autorresponsabilidade, que nos responsabiliza por tudo que eu faço. Não é pelo que os outros fazem, pelo que eu faço, pelo que eu decido, pelo que eu creio, pelo que eu falo e eu penso. Nós somos responsáveis e ninguém é responsável por nós. Então, existe a desobediência por causa de regras e normas, existem as desobediências pela palavra de Deus, existem as desobediências da consciência. A consciência, ela vai, muitas vezes, nos acusar de coisas que a gente está fazendo que está errado. E aí eu pergunto,
você segue a lei da consciência? Você sabia que antes do tempo de Moisés, a palavra diz que os homens serão julgados pela lei da consciência? Por que, pastor, antes de Moisés? Porque até Moisés não teve lei. Até Moisés não teve escritura. Não teve. Os homens serão cobrados e julgados pela lei da consciência. O que a sua consciência hoje lhe acusa? O que a sua consciência hoje lhe traz que você deve fazer e não tem feito? A lei da consciência. Então, até nisso, queridos, muitas vezes a gente acaba sendo responsabilizado, amaldiçoado, porque a gente não dá conta. Romanos 2, capítulos 5 e 6. Meu Deus, eu ouvi a hora agora. Eu estava tão feliz aqui. Olha o que diz: mas segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. 6. Que retribuirá a cada um segundo os seus procedimentos. A pessoa que é consciente do problema, gente, e não se posiciona, ela acumula juízo sobre si mesma. E vem sobre ela um aumento, um peso maior de culpa. E o texto está dizendo aqui. Volta ao verso 5. Segundo a dureza do coração impenitente, você acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira. A gente vai acumulando juízo sobre nós. Por quê? Porque nós sabemos, a nossa consciência diz e eu não faço. Eu não faço. O maior problema não é que você não ter consciência, mas é saber e não fazer nada para mudar isso. Gálatas 5, verso 2, eu vou resumir rapidinho aqui, porque agora me apavorei com o horário. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar... Deixa eu ver. Isso aí. Não. Bota o verso 1. Não, eu anotei errado. Anotei o versículo errado. Ó, eu vou ler aqui, aí depois vocês pegam a referência, tá? Eu só anotei o endereço errado. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Se tu achar aí na Bíblia, depois tu pode botar no telão. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e agora, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Lembra que eu falei antes que toda maldição tem um espírito? Que quando uma pessoa está em desobediência, tem um espírito agindo na vida da pessoa? Quando a pessoa não está em concordância, quando a pessoa não está ouvindo a Deus, quando a pessoa está em rebeldia, porque uma pessoa em desobediência é uma pessoa que está em rebeldia, é um espírito que está agindo na vida daquela pessoa. E por causa da incredulidade dela, a pessoa fica cega e ela não consegue ver que o que ela está fazendo está errado e acha que está certa. Só que quando que ela começa a perceber alguma coisa, quando as coisas começam a dar errado na vida. Quando começa a dar um prejuízo aqui, quando dá um problema no relacionamento ali, quando ela começa a se sentir mal, perturbada, angustiada, doença, e várias coisas do que nós vimos antes lá em Deuteronômio capítulo 28. Quando a pessoa ela começa a ver que as coisas estão indo mal, ela não logo pensa, tem um espírito na minha vida. Não, tem uma coisa errada. E essa coisa errada tem um nome, é um espírito maligno. E que veio por quê? Por causa da escravidão do pecado, porque a desobediência é pecado. E quando eu abro essa porta na minha vida, tem algo chamado demônio
que é um anjo caído que começa a soprar coisinhas na tua mente. Ah, porque tu não é bom mesmo. Ah, porque aquela pessoa realmente assim. Ah, porque é um fracassado. Ah, porque eu não vou conseguir. Ah, e começa um monte de coisinha. Aí, em vez da pessoa melhorar, ela piora. E a vida dela cada vez mais vai sendo degradada. Mas agora vamos inverter a história. Vamos trazer agora como que a gente então quebra, como que a gente se liberta disso. E lá em João 8, 31 e 32, diz assim: Jesus aos judeus que havia, ele disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E o 32, e vocês então passarão a conhecer essa verdade. E essa verdade, ela vai vos libertar. E no 36, o que ele diz? Se, pois, Jesus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Vocês serão livres. Lá em, deixa eu ver aqui, Romanos 1:5, olha o que diz. Comecei a ler o livro de Romanos e comecei a ler bem devagar, anotando algumas coisas, e me saltou aos olhos esse texto aqui, porque já estava dentro do contexto que eu queria falar para vocês nessa noite. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, e ele diz o que agora? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Amados, você só se torna obediente porque você crê. Você só se torna uma pessoa obediente porque você pratica a fé. Você só se torna uma pessoa obediente, submissa à palavra, que honra as tuas autoridades, que honra pai e mãe, e que não cai em contradição com a palavra, porque você vive pela sua fé. E a fé, a Bíblia diz que o justo, quem se ajusta, quem coloca a sua vida sob um padrão de justiça de Deus, ele está vivendo assim porque ele crê em Deus, porque a fé dele é para isso. E a Bíblia diz que é impossível alguém agradar a Deus se não tiver fé. E lá em Salmo 37, capítulo, acho que é 4, diz que a pessoa que agrada ao Senhor, a pessoa que tem fé, então, faz o quê? Ela tem como recompensa satisfação. Ela tem como recompensa que os seus desejos, os desejos do seu coração são satisfeitos. E tudo isso começa, meus amados, quebrando esse jejum de desobediência, colocando a sua vida realmente no altar do Senhor pela fé. Você começa, eu vou praticar. Eu comecei falando de fé hoje. E tem tudo a ver. Porque você hoje está em desobediência porque você não usa a tua fé. Porque quem usa a fé se torna obediente. Quem usa a fé agrada a Deus. E quem usa a fé, Deus também se agrada de fazer a vontade do teu coração.